Bom dia, hoje estamos aqui com a especialista Mariane, né, mais especificamente aí na Revolução, em revoluções, né, e hoje ela vai ajudar a gente a compreender um pouco de como foi a Revolução Cubana, né. Sim, sou a Mariane, eu sou formada em História, sou historiadora e também dou aula. Eu vou explicar mais sobre a Revolução Cubana, o que realmente aconteceu, com fatos e pra ninguém sair espalhando fake news por aí, né, gente? Porque ocorre muito. Então, pra vocês entenderem realmente mesmo o que acontece, pra ficar fixado. Exatamente, qualquer pergunta que fizerem pra vocês também vão conseguir responder. Sim. Né? Então vamos lá, a gente sabe que antes da ditadura e antes da Revolução existia uma Cuba, né? Existia um país chamado Cuba que fica ali do lado dos Estados Unidos. Sim. E como que era esse país? Cuba era uma colônia espanhola. A América toda foi colonizada, então estavam acontecendo algumas revoluções para deixar de ser colonizada. E com isso tinha a doutrina Monroe, que era o quê? América para os americanos. Mas nesse sentido era literalmente só para interesses dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos foi lá e ajudou Cuba a se libertar e a não ser mais uma colônia espanhola. E ele ajudou Cuba na guerra hispano-americana. E o que aconteceu? Com isso, ele ajudou militarmente, tudo. Eles ganharam e depois, em 1899, Cuba foi declarada livre, só que só realmente foi proclamado em 1902. Com isso, em 1901, foi implantada a Emenda Platt, que era uma emenda provisória, que com isso os Estados Unidos poderia intervir militarmente e economicamente em Cuba caso ele não gostasse de algo, não agradasse em algo. E foi elas por elas, né? Sim. Foi... gente... Saiu de um colonizador para um quase outro, né? Um quase outro. Ele é meio sorrateiro nessas coisas. Ele faz, mas não faz. E com isso também, eles tiveram tipo uma dívida, vamos dizer uma dívida. Não, é uma dívida assim, é uma dívida com os Estados Unidos. E aí eles fornecem a base naval de Guantánamo. Isso. Que é um tratado de arrendamento que garante que os Estados Unidos usem essa baía por tempo indeterminado como pagamento. Sim. Dessa emenda Platt também a gente tem Estados Unidos, ele tinha grande parte dos açucareiros, né? Sim. Que era uma grande produção na época ali em Cuba, né? Sim. A gente sabe também que os Estados Unidos ele financia muitas ditaduras, né, pelo mundo, muitas coisas que acontecem de intervenção. A maioria são os Estados Unidos que está financiando. Vários crimes de guerra também, inclusive. Exatamente. E aí a gente quer saber como que foi o envolvimento dele, né, nesse processo da Revolução Cubana, além da Emenda Platt, né, também. Ele financiou algumas ditaduras, mas teve bastante ditadura em Cuba. Teve a ditadura de Gerardo Machado, que é Machado e Morales, que foi de 1925 a 1928. Ele era modernista, mas com repressão, censura e favorecimentos. Teve a queda de Machado, que teve greves gerais, econômicas, pressões sociais. Logo depois disso veio o governo dos 100 dias, com agenda reformista, só que teve a revolta dos sargentos liderada por Fulgêncio Batista, que ele é muito importante, inclusive, ele fez bastante coisa. E depois Batista, via eleições e constituições de 1940, ele vence democraticamente. Ele no começo não é um líder ruim, ele não faz coisas ruins. Ele não se aparentou ser um péssimo líder aí, né? Mas em 1944 ele sai e quem entra é o Ramon Grau San Martín. Ele foi eleito
E ele é do Partido Autênticos, Econômico, e depois foi o Carlos Priol Socarras. Ele tinha liberdades públicas, mas a realidade era violência, corrupção e perda de apoio popular. Então, vamos concordar que a grande maioria daqui, desses líderes, eram ditadores, né? Sim, exatamente. E teve o golpe em 1952 de Fulgêncio Batista, que aí ele foi patrocinado pelos Estados Unidos nesse golpe, e ele removeu o ato das eleições que ele tinha feito. Ele mesmo removeu uma lei de 1940 e ele fecha o Congresso. A lei de 1940 dá direito ao voto, liberdade de expressão e essas coisas básicas, né, que todo lugar deveria ter. Teve repressão, censura e morte aos opositores, tudo que um ditador realmente faz. Em 1953, teve o assalto ao quartel de Moncada. O que aconteceu ali? Ali foi uma tentativa, sim, né, do pessoal conseguir tirar eles do poder. Sim, quando eles chegaram lá, era feriado. E eles deduziram que não, a gente vai chegar lá, não vai ter ninguém, né? A gente vai conseguir. Todo mundo vai estar bêbado, é feriado, ninguém quer trabalhar. Que grande parte também dos ditadores que eram beneficiados eram os burgueses. Sim, que então, vinham dos Estados Unidos. Burguês não gosta de trabalhar mesmo. Burguês já não trabalha, né? Então a gente tem... não trabalha. Aí o que aconteceu? Eles fizeram isso, teve a revolução, só que deu errado. Tentaram uma revolução, né? Foi mais um assalto e deu errado. E com isso... não teve muita estrutura, né? Não teve. Eles chegaram lá, eles acharam que as armas ficavam num lugar, mas quando chegaram lá eram militares dormindo. Muita gente foi morta, muita gente mesmo. Eles perderam mais de 50% dos aliados dele, mas Fidel, que é um grande nome da Revolução Cubana, que depois eu adentro mais sobre ele, ficou vivo. Ele e o irmão dele, Raul Castro. Eles ficaram vivos, mas eles foram presos, né? Sim. Eles ficaram presos aí durante uns 2 anos. Eles receberam... eles foram condenados a 15 anos, mas depois foram anistiados. E Fidel, pra não... gente, é ditadura, eu vou deixar vocês terem defesa. Sim. E Fidel falou, não, eu vou me autodefender, eu me defendo. Tanto que tem o livro A História Me Absolverá. Que é um livro, um grande marco dessa revolução também. Muito importante vocês lerem. Também tem o livro do Che Guevara, que fala muito sobre isso. Aí se vocês tiverem interesse... a gente deixa aí depois linkado pra vocês, né? Conseguirem comprar e conhecer um pouco mais. Também a gente pode deixar PDF. Exatamente. Né, a gente tem aí grandes partes do podcast aqui, do Podhistoriar, a gente tem bastante benefícios quanto a isso. Para vocês também entenderem, a gente conseguir passar a história para vocês, que o mais importante disso tudo é saber história. Sim. Né? Então a gente teve esse assalto, né, o assalto de Moncada, e eles foram exilados, né, o Fidel Castro e o irmão deles, eles foram exilados para o México, né, e foi aí que começou a dar o início da Revolução. E como que foi acontecendo? Porque onde que entrou o Che Guevara? Como que ele entrou nessa? Eles se conheceram no México e eles tinham os mesmos ideais. E antes disso, Fidel era ortodoxo. Isso. Ele queria a liberdade, mas ele nada à mão armada. Era paz e é isso. Mas ele viu que não resolvia. Ele foi exilado para o México, conheceu o Che Guevara e ele foi passando por várias cidades que pessoas eram contra a oposição, que também eram alguns exilados. Sim, né? Eram alguns exilados de Cuba e eram contra o Fulgêncio Batista. E conseguiram bastante gente, na verdade, bastante mesmo. Sim. E
tanto aqui nessa de recolher gente, né, para oposição, foi aí que veio o surgimento da nova revolução, né, que eles foram fazer, e que saiu vitoriosa, né, em 59. Foi a Revolução de Santa Clara, que foi em 31 de dezembro. Em 1º de janeiro, gente, já tava longe, e foi o colapso do regime, né? E tem uma coisa que dizem, que é quando algum governo entra em colapso, é que a gente entra com, exemplo, o socialismo mesmo. Quando algum governo entra em colapso, essa é a hora de a gente fazer alguma coisa para mudar. E com isso, começa um governo, só que ele não tinha muita estrutura suficiente. Não é estrutura, ele não era pró-socialismo. E quem era o primeiro-ministro era o Fidel. Pra quem não sabe, Fidel não era o presidente. Ele foi só ser presidente mesmo em 1976, mas ele era o primeiro-ministro. E depois veio outro presidente que era pró-comunista, era amigo de Fidel. Então foi tudo se encaixando como deveria. Na sociedade cubana teve uma resistência, levando em consideração as reformas agrárias, as medidas que o governo implementou em Cuba? Teve bastante resistência, porque tiveram 3 reformas agrárias. Teve a de 1959, que levou posse de 402 terras e expropriou grandes latifúndios. E quem não gostou, né, foi os Estados Unidos e latifúndios americanos, estrangeiros. Teve a segunda lei da reforma agrária de 1963, que limitou propriedades a 67 hectares e estatizou a grande maioria. Quem não sabe o que estatizou, virar do Estado. Não tem mais propriedade, não é mais uma propriedade privada. Tanto que a reforma agrária aqui no Brasil não funciona com o intuito de minha propriedade privada, eu não estou usando, mas olha, eu tenho uma galinha aqui, um pé ali, um pé de alguma coisa ali e é minha propriedade privada, eu estou plantando, eu estou produzindo. Então era nesse sentido. E teve a reforma agrária de 1980 também, que foi a terceira fórmula agrária. Teve essas reformas, mas quem não gostou foram os ricos, né? Os latifundiários, os norte-americanos, os Estados Unidos, inclusive. Mas os camponeses ganharam terra, acesso ao crédito, mecanização e serviços sociais. Então, assim, chamavam o Cuba de bordel dos Estados Unidos. Exatamente. Tanto que os cubanos, os nativos, eles viviam da pobreza, na miséria. Então, os Estados era literalmente o bordel dos Estados Unidos. Quem chegava lá que era estadunidense, pintava e bordava com quem queria. Exatamente, eles tinham quase todo o poder ali sobre Cuba, né? Sim. Então os Estados Unidos, depois desse rompimento, né, que eles tiveram um rompimento aí com Cuba, sim, como que eles, e a Revolução ficou, né? Como que eles se sentiram em relação a Cuba e as outras organizações internacionais também que acabaram se envolvendo na opinião, essas coisas? Nessa época, sim, houve bastante tensão. Em 1961, os Estados Unidos tentou invadir a Baía dos Porcos, mas deu errado por N motivos que, caso vocês queiram saber mais, a gente coloca em outro vídeo para não ficar mais sobre Guerra Fria, mais sobre essas tão tensões longo assim. Em janeiro de 1961, teve um rompimento diplomático com os Estados Unidos e Cuba. Porque Cuba foi na ONU falar abertamente que ele era socialista. Então, assim, gente... Tanto é que esse discurso teve 4 horas e 29 minutos. Que os foi vários discursos. Que está marcado no Guinness Book, né? Em abril de 1961 foi realmente a invasão da Baía dos Porcos. Da Baía dos Porcos. E foi fracassada, porque teve apoio da CIA e de exilados de Cuba.
E em 16 de abril, Fidel declara caráter socialista da Revolução. E em 1961, a campanha da alfabetização mobiliza jovens e reduz o analfabetismo drasticamente. Tipo, eles tinham um lema que era saúde, educação e moradia. E, gente, eu acho que isso é o mínimo. Esse governo teve, sim, grandes problemas mesmo, mas ele tinha tudo para dar certo se não fosse vários fatores impedindo isso. Exatamente. E também, com isso, né, com a deixada dos Estados Unidos, rompimento diplomático nos Estados Unidos e Cuba, quem chegou? União Soviética. Falou, oi, tudo bem? Você viu que você brigou, né, com os Estados Deu uma Unidos. de amigo, posso ser sem término. Tá tudo bem, se você precisa de ajuda. A gente tá aqui pra te apoiar. E aí, com isso, eles viraram bastantes parceiros, né? Tanto que ocorreu vários fatores aí, né? Teve a crise dos mísseis, que é bem famosa, que foi quando a União Soviética colocou mísseis soviéticos em Cuba para dissuadir nova invasão, né? Para não ocorrer nova invasão em Cuba, mas todo mundo sabe que não era bem assim. É pra se aproveitar, né, ali do momento que... E da distância que era de Cuba para os Estados Unidos. E em outubro de 1969, decretam uma quarentena naval, mas fecharam, né? Só que eu falaram quarentena porque isso é considerado crime de guerra. E crime de guerra não pode. Mas os Estados Unidos veio fazendo crime de guerra, ninguém fala nada. E quase ocorreu realmente a Terceira Guerra Mundial, foram momentos muito tensos. E também foi muito, como eu posso dizer, foi muito bem escondido para chegarem em Cuba. A União Soviética fez tudo na surdina. Ela fez tudo no off e foram descobrir só 2 dias depois. Tanto que as tensões dos Estados Unidos ficou gigantesca. Começaram a fazer comerciais a criticar, né? A criticar esse negócio que teve e a preocupar isso, também. E treinamentos antibombas e essas coisas assim. Mas essa história foi bem tensa na época, mas eu tô explicando menos detalhadamente pra dar tempo de terminar aqui. Aí a União Soviética retira os mísseis dos Estados Unidos, desde que eles prometam não invadir mais Cuba e retirem os mísseis da Turquia, de acordo com o decreto. E aí, finalmente, ou infelizmente, né, ou não, infelizmente, chega o embargo de Cuba em 1962. Impõe um embargo total, tirando alimento e medicamento. Só que aí, né, isso é um crime de guerra, é o que eu falei. Estados Unidos, a todo momento, comete crimes de guerra e ninguém faz nada. E os embargos duram até hoje. Isso é desumano, não existe isso. Fazer isso com... Exatamente. Sabe? Não tem porquê. Quer estar no poder e acaba cometendo um crime de guerra que ninguém faz nada. Por exemplo, na ONU a gente tem aí, se 190 países é contra alguma coisa, os Estados Unidos é a favor, é desconsiderado 190 países, né? 190 países. Mas enfim, tem gente perguntando aqui, você acredita que a Revolução Cubana pode ser considerada um sucesso na história? Depende muito, sabe? Porque se não fosse um regime ditatorial também, porque querendo ou não, é meio totalitário, tanto que morreram vários opositores em paredão, eles perseguiam os opositores. Teria sim dado certo. O problema são embargos dos Estados Unidos sem motivos,
E ninguém alguns fala preconceitos da nada, época também, ninguém né, fala que a gente- nada, ninguém faz nada. É América para americanos, mas ninguém faz nada por Cuba. E com a queda se não fosse a queda da União Soviética, eu acho que teria seguido um rumo bem legal. Tanto que eles não têm mais uma ditadura. Eles só são, como eu posso dizer, pobres no sentido de exclusão social mesmo. Eles são excluídos da sociedade por preconceitos. E hoje eles têm que viver de turismo e entre eles, tanto que lá é considerado museu de carros antigos, porque eles não recebem carros por causa dos embargos. Então são vários motivos que deixariam Cuba um país muito bom, muito legal de se viver. Exatamente, e foi essa a nossa entrevista de hoje, pessoal. Se vocês quiserem aí outros assuntos, vocês podem deixar aí de sugestão pra gente que a gente vai ler, né? E muito obrigado, Mariane, pela participação de nos ajudar mais a compreender a Revolução. E aos ouvintes, a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais!